Bom, vamos falar aqui sobre o episódio final pavoroso de Pacificador. Não vou enrolar muito aqui vocês, quero ir direto pro episódio, então siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes daqui, beleza? Vídeos verticais e curtos. Obrigado aí, já agradeço desde já aos membros que apoiam o Terra Zero aqui, os bate-membros, os super-membros. Muito obrigado, tamo junto. Bom, o episódio começa com o Pacificador preso, aí a Adebayo convence o vigilante a pegar o dinheiro e pagar a fiança dele. É só isso, certo? É muito simples que ele resolve. Beleza. E aí eles começam a mostrar essas dimensões alternativas, né? Que a gente fala multiverso, pode falar dimensão alternativa, multiverso, não importa. E aí eles começam a mostrar, ó, aqui tem zumbi, aqui tem uns bichinhos canibal, aqui tem não sei o que, tem um buraco negro lá igual do Superman, eles entram amarrados. Então eles têm todo esse lance aí da Argus meio que procurar esse lugar. Que lugar que eles estão procurando? O planeta Salvação, né? O Salvation, que eles usam aqui em inglês o termo. Pra quê? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E aí tem o ponto da série... Primeiro que ela não parece um episódio final. Ela parece... Na verdade ela parece um episódio final, só que é um episódio final muito ruim. Tem alguns momentos nesse episódio que me tiraram do episódio. Que o episódio me pegou e falou assim: Fernando, sai daqui que esse episódio você vai odiar. Teve 3 momentos. Eles mostram o Big Belly Burger... Emilia Hercud e o Pacificador entram lá, conversam, e aí eles começam a mostrar daquele passado do barco, né? Eles falam muito disso na temporada, e com uma coisa tipo assim, a Emilia Hercud já não quer lembrar daquilo, e dá a entender que é uma coisa grave que aconteceu, sabe? No fim das contas, você descobre que isso foi só um beijo. Eles tomaram umas tequilas junto, deram um rolezinho lá, ela deu um beijo nele, ficou confuso, igual você vê isso, esses clichês de série adolescente, é uma coisa muito mal feita. E ainda mais pra Emilia Hercud, enfraqueceu demais a personagem. E aí nessa cena do barco, depois do beijo, tem a cena de uma banda tocando quase que uma música inteira. Uma música romântica, uma banda genérica que ninguém quer saber quem é essa banda. Aí a segunda cena que me tirou do episódio foi quando o Foxy Shazam entra no palco e começa a tocar a música de abertura que você ouve em todas as aberturas. Você não pula a abertura, você ouve a música toda a abertura. Diferente da primeira temporada, que toca a música da primeira abertura, só que tem uma cena de ação muito foda, né? Do vigilante, Emilia Hercud, Pacificador contra as borboletas lá, arregaçando todo mundo, uma cena de batalha legal pra caramba. E a terceira coisa que me tirou do episódio foi a Sacha Bordeaux procurando a Emilia Hercud e a Emilia Hercud levando a Sacha Bordeaux, presta atenção, a Emilia Hercud levando a Sacha Bordeaux para receber conselhos da Adebayo. Tem uma coisa que eu gostei desse episódio, que eu acho que foi a única coisa boa. Rick Flag Sr. Por quê? Porque aí você vê a Argus e a podridão da Argus, né? Essas grandes corporações, Argus, Lord Tech, vão ter outras, né? A Luthor Corp, inclusive. Qual que é o lance? Ele conversa lá no episódio 6 com o Lex Luthor. E aí o Luthor, ele fala alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente descobre agora, né? Só no episódio final, que é uma coisa que fica implícita, né? Tipo assim, que era o lance do que ele estava procurando. Ele falou: você precisa achar isso aqui pra gente resolver esse problema. E aí, qual que é o ponto, né? O Rick Flag Sr., ele meio que, entre aspas, assim, ele meio que se alia, na verdade ele se alia com o Luthor. Que é esse lance da podridão da Argus, né? A Argus, Dr. Corp, ele pega os cientistas do Luthor, tem o Watts, tem o próprio Happerson, e aí eles pegam essa galera e começam a abrir as portas lá. Por quê? Porque eles estão atrás de um planeta. Qual que é esse planeta? É um planeta no qual eles querem aprisionar meta-humanos. E aí o Rick Flag Sr., ele não se vingou do Pacificador, certo? Ele não se vingou do Pacificador. Ele deu uma surra no Pacificador. Ainda assim, ele queria uma vingança. Porque o filho dele não vai voltar. O Rick Flag Jr. não vai voltar. O que ele fez? Ele usou esse plano do Luthor. E ele é muito louco, porque ele chega lá no Pentágono e o cara do Pentágono fala assim: você era contra o Lex Luthor evitar meta-humanos? Porque veja bem, o Rick Flag Sr., ele é controverso, né? Você vê como ele pode mudar a opinião de acordo com os interesses políticos e pessoais dele. Isso é muito bem feito. Isso é um plot twist, porque a Sacha Bordeaux, ela tá com o Rick Flag Sr. até certo ponto, ela não cruza a linha. Ele cruza a linha. O que é cruzar a linha? Olha, vamos acabar com os meta-humanos. Mesmo eu, estando na Argus, participando do Creature Commands com meta-humanos, Amanda da Waller e tal, agora eu sou cabeça da Argus, mesmo eu, porque o meu interesse pessoal às vezes é maior do que o meu cargo, é maior do que muita coisa. Isso acontece muito por trás das cortinas das políticas do mundo todo. E
Aqui acontece também. Só que aí tem um ponto que é assim, a Sacha Bordeaux, ela sai. Ela pega e fala assim, não, isso aqui não é pra mim. Até porque ela é uma meta-humana. E ela até fala pra Emilia Hercoude, porque ela encontra com a Emilia Hercoude. E ela pede o conselho. A Emilia Hercoude fala pra ela, isso aqui que você tá me falando pode te levar pra uma corte marcial. Isso, pra mim, é a única coisa, presta atenção, a única coisa boa do episódio. A única coisa boa. E quando eu falei lá atrás que o Lex Luthor e o Rick Flag Sr. tinham feito o diálogo mais importante do DCU, até certo ponto é mesmo. Até certo ponto é mesmo. É um pacto que eles fizeram um com o outro. E também, não só isso, né? A influência do Lex Luthor. Vocês lembram aquela cena dele, depois que o Superman, que ele revela que os pais do Superman mandou ele pra Terra pra escravizar a humanidade, engravidar todo mundo, sabe essas loucuras? Que de fato aconteceu, o Jor-El e a Lara, de fato, o James Gunn toma essa decisão criativa que eu achei bem corajosa. Vocês lembram da cena do Luthor depois, quando todo mundo de Metrópolis começa a olhar pro Superman? Ele aparece na frente da televisão de terno e fala, ó, esse é o herói de vocês, não sei o que. Aquela ali é a minha cena preferida do Lex Luthor. De um jeito ou de outro, você vê o quão influente esse personagem, mesmo preso, acaba sendo. Você pode fazer um paralelo com isso na vida real, se você quiser se aprofundar em política, geopolítica, ou até mesmo uma coisa mais, sei lá, superficial como coaches. Quão influentes esses caras são para a cabeça das pessoas. Eles conseguem vender eles conseguem alugar e comprar a sua alma, né? Foi basicamente talvez o que o Rick Flag tenha feito. Mas ele fala pro Luthor também, você não vai sair daí, não tem como eu te tirar daí. Em algum momento ele vai sair da prisão. A gente vai ver isso no Man of Tomorrow. Isso pra mim foi muito bom, porque você envolve um monte de coisa. A Emilia Hercoude perdeu muita força pra mim, muita. E a Sacha Bordeaux ganhou pra mim, porque ela, ao mesmo tempo, ela vai ser meio que aquela personagem, uma das fundadoras do grupo Checkmate, certo? E de fato, ela faz parte desse grupo nos quadrinhos, né? Tem uma cena da Debaio que é quando ela vai terminar com a ex dela. Essa cena, você poderia ter feito ela lá no episódio 4, no episódio 5 ou no 6, e não no 8. Mas por que ele fez no 8? Ele pensou assim, olha, vou dar um peso dramático pra ela, pra transformar essa personagem. Porque, veja bem, olha como ele força a Debaio. Ele faz ela convencer o vigilante que aquele dinheiro não é amaldiçoado. E ela, tipo, é uma cena bem bobinha, inclusive, né? Que o vigilante é um personagem bem jogado de lado nessa temporada também. Aí depois, ela tem essa cena dramática com a mãe dela, e depois ela tem uma cena dramática com o pacificador. Ou seja, ele faz de tudo pra você acreditar que a Debaio é uma pessoa que vai dar um conselho pra Sacha Bordeaux, por exemplo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Menor sentido. E aí, esse episódio ele é ruim por inúmeros motivos. É aquilo que eu falo e eu me repito o tempo todo. Personagem desse tamanho não carrega essa franquia. Porque eu acho que essa temporada, de fato, ela é uma catástrofe. Não é uma catástrofe, ela é irrelevante pro DCU. Você vai falar, pô, mas tem o gancho, no final a gente vai falar sobre esse gancho no próximo vídeo. O lance não é o gancho. O lance é a temporada, que é aquilo que eu falo pra vocês. Por exemplo, o Lanternas não precisa ter conexão com nada. Vocês podem fazer... Eles podem ter feito uma série de começo, meio e fim só falando sobre o Jon Stewart, por exemplo. Faz o Hal treinar ele e a série é sobre ele. Só isso, vocês podem fazer essa série, o DC Studios. Pode fazer essa série tranquilamente. A gente tá falando aqui dos Lanternas Verdes, não estamos falando do Pacificador. Então, é tipo assim, o filme do Batman, The Brave and the Bold, ele pode não citar o Superman, pode não citar Metrópole, ele pode não fazer menção nenhuma a nada. É um filme do Batman. Mulher Maravilha, você pode fazer um filme dela na Ilha Paraíso, sem citar ninguém, como se fosse um Elseworld. É o filme da Mulher Maravilha. Você pode fazer um filme do Flash, do Wally West. Você faz o filme do Wally West sem citar nada, ninguém, não fazer menção nenhuma e não colocar personagem reconhecido de lugar nenhum no filme dele. É um filme do Flash. Você vai fazer isso talvez com a própria Supergirl. É a Supergirl, não é o Pacificador, não é o Cara de Barro, não é o Sargento Rock. São personagens grandes. Os personagens grandes, eles podem ter uma produção que você vai olhar e vai falar assim, putz, não conectou com nada, mas eu amei a produção. Por exemplo, o Cara de Barro talvez ele não se conecte com nada, mas é o Cara de Barro, entende? Não é o Flash, ele não é o Lanterna. Quando você faz produções, vamos supor, você pensa no universo para fazer um filme de cada vez, né, uma série de cada vez, de personagens grandes, sem se preocupar muito com conexão no começo, só para apresentar mesmo e entregar boas histórias, o que eu acho que é muito bom e pertinente no começo, isso funciona na DC, porque os personagens são gigantescos.
O MCU, o começo, vocês pegam o começo, eles tinham a necessidade de ficar ligando um filme no outro, porque naquela época, hoje não, né? Naquela época, ali 2008, 9, 10, 11, esses personagens eles eram muito menores na cultura pop, no quesito cinema inclusive, né? Os quadrinhos sempre foram muito populares, mas no quesito cinema. Então você tinha necessidade de falar assim, ó, esse aqui, aí aparece lá o Samuel L. Jackson no filme lá, então, o que você acha disso aqui? Então, você tinha isso. Isso era meio que quase que obrigatório para os caras para eles conseguirem vender o peixe deles e aquela conexão toda também, né? Porque era tudo planejadinho. Aqui, você pode fazer filme dos personagens da DC sem conectar com nada, os personagens grandes, né? Que você vai ter o êxito se o filme for bom, o filme vai fazer sucesso. O Superman é a prova, velho. O Superman não é conectado com o Pacificador. Vocês têm noção disso? Ele não é conectado. O Pacificador que é conectado com o Superman. O Pacificador que pega e fala assim, ó, o Lex Luthor tá preso, vamos lá visitar ele na cadeia de Belly Reeve. É essa a conexão. O Pacificador que pega a rabeira do Superman. O Superman não tem uma cena pós-crédito fazendo o Rick Flag Sr. encontrar com o Pacificador pra ter o link com a série. Não tem isso. Resumindo, o episódio final é um lixo. E assim, ele é um lixo em inúmeros aspectos. Ele não funciona como um episódio final, mesmo dando o gancho lá do Pacificador ser preso naquele planeta. A gente vai falar mais sobre esse planeta em outro vídeo, vou trazer alguns detalhes aqui. Tem visões bem positivas e otimistas pro futuro, mas eu vi a maioria das pessoas, 90%, sei lá, da fanbase da DC, detestou o episódio, porque o episódio, ele é ruim. E assim, você falou pra cacete desse episódio, você não falar que você prometeu, né? Ele falou, nossa, vai ter grandes aparições. Quem que apareceu? A única coisa que salvou pra mim foi o Rick Flag Sr. Eu acho que ele salva, talvez até a própria temporada, porque eu tava me questionando sobre o Pacificador. Ele faz uma construção, muda o personagem pra deixar o personagem preso lá na PQP. Você fala, porra, mano. Tipo, quando o Rick Flag, inclusive, ele prende ele lá, eu comemorei. Eu falei, que bom, mano. Você fez alguma coisa decente nessa parada. E agora eu vou deixar uma reflexão pra vocês aqui antes de terminar o vídeo. Imagina se o Superman fosse ruim. Vocês têm noção do que eu tô falando? Imagina se o filme do Superman fosse um flop. Igual teve filme do MCU aí que não fez 400 milhões. Imagina, se o Superman não tivesse feito sucesso, 125 milhões em lucro, só em bilheteria, tendo o filme mais assistido do HBO Max desde Barbie. Imagina se ele não fosse esse sucesso, ele não fosse bom, né? Porque assim, quanto mais eu penso no Pacificador, melhor o Superman vai ficando pra mim. Eu falo, meu Deus do céu, que bom que o James Gunn acertou no Superman, Lex Luthor, Lois Lane. O Luthor é incrível nessa série aqui. Quando ele aparece, ele é muito bom, né? O Lex Luthor raiz. E assim, eles meteram mó hype, né? Nesse episódio pra entregar isso daí. Tipo, tem duas bandas tocando, tá ligado? No episódio em si. Duas bandas tocando. Você fala, mano, esquece um pouco a música. Dá pra falar isso pro James Gunn? Alguém? Esquece um pouco música. Alguém tem que chegar no James Gunn e falar, mano, esquece um pouquinho música. Esquece um pouquinho. Eu sou um cara hiper musical. Eu vivi 9 anos no mundo da música. Naquela cena do barco eu tava olhando assim e falei, mano, falta 20 minutos do episódio acabar, eles estão nisso aqui ainda. O que vai acontecer? Tá ligado? Que broxante que foi o episódio, né? O episódio é ruim, do começo até o fim. Não tem o que defender desse episódio. O episódio é um lixo, certo? A gente vai falar mais sobre isso. Conforme os dias vão passando, esse episódio vai piorando pra gente. Comenta aí embaixo aí o que você achou de bom, o que você achou de ruim. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o Man of Tomorrow, o futuro do DCU, porque tem coisas extremamente animadoras pra gente teorizar, beleza? Comenta aí embaixo nos comentários, tamo junto, até a próxima.